Irmãos, para estar aqui, eu enfrentei um grande conflito. A irmã, quando ela me falou, nós tínhamos um planejamento para vir para São Luís, nós somos do Ceará, mas aí houve um problema e nós tivemos que adiar. E estava tudo certo da gente sair hoje de manhã cedinho para chegar aqui a tempo. Mas ontem, por volta das 6 da tarde, eu fui à casa de um irmão, pedi uma ajuda para ele. E a moto passou por um pedaço de pau, ele se quebrou e entrou no meu pé. E naquele momento eu disse assim: Senhor, tenha misericórdia. A gente fez o planejamento, a gente se comprometeu para vir, para estar aqui. Começou a sangrar, irmãos. E eu tirei o pedaço de madeira que estava no meu pé, quase 1 centímetro entrou. E clamando ao Senhor. Cheguei em casa, passei remédio, fui dormir. 1h30 da manhã eu acordo com uma dor tão forte, eu não consegui mais dormir, irmãos. E eu tive que chamar minha esposa, ela me orando, e Deus deu um remédio para ela, alho com carvão. Ela colocou, com 5 minutos tinha passado a dor. E eu pude voltar a dormir. Por isso, acordei muito tarde, com dor de cabeça, e tive que fazer essa viagem de 600 quilômetros. Chegamos agora, quando a igreja estava abrindo, nós acabamos de chegar do Ceará. Durante todo o percurso, nós estávamos orando ao Senhor, pedindo que o Senhor abençoasse essa noite, porque o inimigo não quer. O inimigo queria atrapalhar. E até tentou, mas nosso Deus é maior, irmãos. Então peço a vocês que orem, porque eu ainda estou com dor de cabeça. Não dormi bem, claro, né? Tive que fazer uma viagem longa. Mas o Senhor me trouxe até aqui e a palavra dele vai ser falada. Amém. Vamos curvar nossas frontes e orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor, a sua palavra está aberta. Nesse momento, Pai, vamos estudar a sua palavra. E pedimos, Senhor Deus, que o Senhor fale aqui nessa noite, Pai, a cada um de nós. Pedimos ao Senhor, Pai, que venha até o nosso encontro e que as palavras que forem ditas aqui possam penetrar dentro do nosso ser, Pai. Possa ser uma luz no meio da escuridão, Senhor Deus. Possa purificar todo o nosso ser, nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O título se chama A Presença Real. Nós vamos tratar desse assunto já já. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Tem alguém aqui que não é adventista? Não, né? Tem alguém aqui que é ateu? Vocês sabem o que é ateu? É que não acredita em Deus, né? Tem alguém aqui que é ateu? Não, que é ateu. Não tem, né? Tudo bem. Vamos começar a ler a Bíblia. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 9, verso 9. Preste bem atenção nessas palavras. Ezequiel capítulo 9, verso 9. Ezequiel capítulo 8 e 9 fala da condição do povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Então, Ezequiel está falando da condição minha e sua. O que está escrito no verso 9 do capítulo 9? Eu vou ler aqui. Diz assim: Então ele me disse: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, e a terra está cheia de sangue, e a cidade cheia de perversidades.
porque dizem, o que está escrito aí? O povo de Israel estava tão distante do Senhor e vivia tão longe do Senhor que na sua vida eles falavam assim: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Nós vamos falar sobre reverência hoje. Por que eu perguntei se havia algum ateu aqui? Porque, querendo ou não, irmãos, nós falamos essas palavras. O Senhor abandonou a terra. Como é que eu falo isso? Nós não temos o senso da presença divina. Nós, como povo de Deus, não temos esse senso. Pelo menos a maioria das pessoas que se dizem cristãos não tem esse senso da presença divina. Por isso que, vou dar exemplos. As pessoas aí fora dizem que vender para crente é a pior coisa que tem. Porque os crentes não têm o senso da presença divina. Nós mesmos, entre nós, temos muitas discórdias, muitos problemas, porque não temos o senso da presença divina. Imaginemos agora, imagine você, que há um ser poderoso ao seu lado. Imagine que o próprio Cristo esteja ao seu lado, aqui agora. Mas imagine que, além disso, quando você sair daqui e for para sua casa, esse ser estará com você. Quando você for dormir, ele estará ao seu lado. E quando você acordar e for para o serviço, para a faculdade, para a escola, ele estará do seu lado. Se você tiver o senso dessa presença, será que as suas atitudes, será que as suas ações, as suas palavras, os seus pensamentos serão os mesmos? Entenda, estou perguntando se você entende que Cristo está ao seu lado, pessoalmente. Será que nós agiríamos de forma diferente? Você agiria se você soubesse e visse Cristo ao seu lado? De forma diferente? Ou seria a mesma coisa do que é hoje? Quando nós não encontrarmos os irmãos, nós falaremos de quem? De Deus. Será que a gente faz isso? Quando nós encontramos irmãos, nós falamos de Deus, o que Deus fez na nossa vida? Ou nós falamos do que o vizinho fez, do time que ganhou uma partida ou perdeu? Você entende o que está sendo falado aqui? Se nós tivermos o senso da presença divina, nós vamos agir diferente. As nossas palavras não serão essas: o Senhor abandonou a terra. Porque quando nós nos reunimos e começamos a falar uns dos outros, nós estamos declarando que o Senhor não nos vê. Nós estamos longe do Senhor, o Senhor está longe de nós. E Ele abandonou-nos. Leia outro verso. Vamos ler. Salmos capítulo 10, verso 11. A palavra do Senhor não é para outros, é para nós. Deus está falando comigo e com você individualmente. Porque às vezes a gente ouve uma coisa e a gente pensa em uma outra pessoa. Não, se aquela pessoa estivesse ouvindo, essa mensagem é para ela. Não, irmãos. Satanás não tentou atrapalhar a minha vida até aqui para falar com terceiros.
Entendeu? Deus quer falar diretamente conosco nessa noite. Amém. Salmos capítulo 10, verso 11, diz assim: e ele disse em seu coração, o que está escrito aí? Deus o quê? Se esqueceu. Ele fez o que mais? Que diz aí? Ele virou o rosto e não verá? Não verá. Fale mais alto, eu não estou entendendo. Não verá? Essas são as palavras de quem não tem o senso da presença divina. O Senhor se esqueceu. Ele escondeu a sua face e ele nunca verá o que eu estou falando. O nosso maior problema é porque nós nos esquecemos de que Cristo é presente em nossas vidas. Sabe, irmãos, essa frase aqui diz muito. Diz assim: prepara-te para receber o quê? Vocês sabem o que é a chuva serôdia? O que é a chuva serôdia? É um poder? É um poder extra-adicional de Deus? Ellen White, ela tem uma visão do futuro. E ela vê um povo indo para todos os lugares pregando o evangelho de forma poderosa. E ela pergunta para o anjo assim: o que aconteceu? Porque ela viu antes um pouquinho esse povo, e ao contemplar o povo, ela viu o povo como se Deus não existisse, sem ter o senso da presença divina. Mas aí, logo em seguida, ela vê um anjo iluminando toda a terra, que é o povo de Deus pregando o evangelho à terra, né? E ela pergunta: o que mudança, o que aconteceu, que mudança foi essa que fez com que o povo mudasse da água para o vinho? O anjo responde com essas palavras: é a chuva. E ela diz mais, o anjo fala assim, ó: a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor. Amém. Só colocar isso no aplicativo, você vai encontrar a visão que ela teve. O anjo falou para ela que a chuva serôdia era um refrigério pela presença do Senhor. Nós estamos vendo aqui, vimos em Ezequiel, vimos em Salmos, que há um povo que diz que o Senhor nos abandonou, o Senhor não nos vê, e vivem a sua vida como se não existisse em Deus, mesmo se denominando cristãos, filhos de Deus, Israel. E por isso, eles não têm o refrigério. Mas Deus tem trazido uma mensagem ao povo dele, mostrando que a chuva serôdia não é um poder que Deus vai conceder. Deus quer dar aqui, agora. Amém. E a chuva serôdia é a presença dele constantemente na nossa vida, irmãos. Amém. Quando você tiver qualquer problema com o irmão, você não vai pensar mal no seu coração. Quando o irmão passar na rua e não falar com você, você não vai pensar em uma forma negativa a respeito dele. Você vai suspeitar o bem, como está escrito na palavra. Mas como dizemos, o Senhor nos esqueceu, o Senhor não nos vê. Ele não verá isso. Então, todas as vezes que um irmão passa por nós e não fala, nós pensamos mal a respeito. E isso não é o refrigério pela presença do Senhor. Isso não é o refrigério.
O próximo texto diz assim: Jó 22, verso 13. E dizes: que sabe Deus? Pode ele julgar através da escuridão? Quando eu li esse texto, eu não entendi o que dizia. Mas depois o Senhor foi trazendo mensagens para a minha vida e me mostrando que eu falava constantemente isso, que sabe Deus. Eu vivia constantemente sem Deus. Pode Ele mesmo julgar ou olhar através da escuridão? Será que Ele está me vendo? Pode Ele me olhar, falar isso, praticar isso? Hoje nós estamos num momento onde isso aqui é, sem dúvida, o maior vício da humanidade. Principalmente passar o dedinho para cima. E você com certeza já viu alguém, ou você mesmo já fez isso, pegou o celular, às vezes até no dia de sábado, e começa a passar vídeos, e vê tudo. Sabe o que você está falando para Deus? Que sabe Deus? Pode Ele julgar? Pode Ele olhar isso? O Senhor nunca verá isso. Por isso nós não recebemos a chuva serôdia. Isaías 29:15 diz assim: ai dos que buscam fundo para esconder seu propósito do Senhor, e as suas obras estão no escuro, e dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus para nós. A Bíblia é a palavra de Deus para você. Se você entende que Deus está falando com você por meio da palavra, porque Ele fala, é pela palavra, você começa a raciocinar e avaliar a sua vida e ver se realmente você tem falado isso para o Senhor. Quem nos vê? Quem nos conhece? Quem nos conhece? Quem nos vê? Mensagem aos jovens diz assim: a verdadeira reverência para com Deus é inspirada pelo quê? Muito bem. Percepção de sua infinita grandeza e de sua... Você não vai ser reverente se você não tiver essa percepção do quanto Deus é grande e de que Ele está presente na sua vida. Você não vai. Irmãos, todo o coração deve ser profundamente impressionado com essa percepção do Você precisa ser sacudido. Quando você sair daqui, você tem que ter certeza de que a presença de Deus é real. Deus está presente. Amém. Não é só quando tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, porque isso é verdade. Ele está presente aqui, porque tem 2 ou 3, e muito mais do que 2 ou 3. Não é assim que o verso bíblico diz? Mas o Senhor está presente em outros momentos da nossa vida. Vocês sabiam disso? Olha o que diz: bom seria para os idosos e moços
meditarem nas palavras da Escritura, que mostra como deve ser considerado o lugar marcado pela presença especial de Deus. Pare aí e tire as sandálias. Ordenou ele a Moisés na sarça ardente, pois o lugar onde você está era um lugar sagrado. Jacó, depois de contemplar a visão dos anjos, exclamou: de fato, o Senhor Deus está neste, e eu não sabia disso. Amados, o Senhor não está presente só na reunião. O Senhor não está presente só na igreja. Na igreja, a gente vem, coloca a roupa mais longa, coloca vestidos modestos, vem todo bonitinho. Se preocupa um pouco com as palavras. Se o irmão pisa no meu pé na igreja, eu fico até restringido de falar alguma coisa, já abro um sorriso. Irmãos, na nossa vida particular, como é isso? Será que é da mesma forma como a gente está na igreja? Será que a gente canta louvores ao Senhor? Eu estava lendo um texto, não sei se eu coloquei aqui. Eu vou falar mais a respeito dele, um pouco para frente. Que quando nós nos ajoelhamos, o próprio Deus vem ao nosso lado, ao nosso encontro. Só que, como é que a gente se ajoelha? Passa 2 minutos e já está com o joelho doendo. O Senhor vem ouvir a nossa oração. Muito obrigado. O Senhor vem ao nosso encontro. E a gente age como? Como se Deus não existisse. Se ajoelha, ora de qualquer jeito. Nem se preocupa com as palavras. Às vezes ora, levanta e nem lembra o que orou. A oração é uma conversa. Será que nós estamos agindo como aquele texto que nós lemos? O Senhor não nos vê, o Senhor me abandonou. Não tem Deus? Lucas diz assim: Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nós estamos preocupados com o poder, com os sinais, com as maravilhas. Irmãos, o reino de Deus não vem assim. Muitos dirão, e nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está onde? Você quer ir para o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de você. Nós queremos, nos preocupamos com tantas coisas exteriores. O reino está dentro de nós. Quem falou isso foi Jesus. E Jesus mente? João Batista, quando começou a pregar, ele diz assim: o reino de Deus está próximo. E Jesus, quando chega logo em seguida, começa a pregar e diz assim: o reino de Deus não está mais próximo. O reino de Deus está em você, em mim. Se o reino de uma pessoa está num lugar, digamos que nesse lugar aqui seja o reino de uma pessoa, onde que essa pessoa vai ficar? Aqui ou a 100 quilômetros daqui? Muito bom. Então, se o reino de Deus está dentro de nós, onde é que Cristo está? Apocalipse capítulo 3 diz outra coisa.
Eis que estou à porta e... O reino está aqui. O reino. Mas onde está Cristo? Onde está o rei? Se nós abrirmos a porta, ele estará dentro de nós. E se ele estiver dentro de nós, ele é o refrigério, ele é a chuva. Alguém entendeu isso? Nós vamos ver daqui a pouco. Olhe como Deus está no lugar onde você ora. Natanael viu João Batista falando que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele se retira. Os dois amigos de Natanael seguem a Jesus. E logo um pouco depois, Natanael se retira e começa a orar ao Senhor, perguntando: aquelas palavras de João são verdadeiras? Aquele homem é verdadeiramente o Messias? Ele até questionou com os amigos dele: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas depois disso ele se retira e vai orar. Mas acontece algo. Esses dois amigos chegam e chamam Natanael e ele vai ter com Cristo. Olha o que é falado. Eu queria que você abrisse João, vamos ver o verso anterior, verso 6. Verso 46. João 1, verso 46. Vamos lendo versos 43 em diante. No dia seguinte, Jesus partiu para a Galileia e encontra Filipe e diz: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael, verso 45, e lhe diz: nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas também, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael lhe disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que Filipe respondeu? E ele foi. Veja como o Senhor conversou com esse homem. Jesus, vendo Natanael, aproximou-se dele e disse-lhe a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo ou engano, em algumas versões. E agora o verso 48, que é o que está projetado aí. Natanael lhe disse: de onde tu me conheces? Jesus respondeu, dizendo: antes que Filipe te chamasse. O que aconteceu? Eu te vi debaixo da figueira. Amém. Irmãos, isso aqui tem muito a dizer para nós. Muito. Antes de qualquer coisa, Jesus tinha visto aquele homem. E sabe o que me deixa mais animado? É o que vem em seguida. O desejado de todas as nações comenta esse texto. Ele diz assim: aquele que viu a Natanael debaixo da figueira. O que diz mais? Irmãos, há um texto, há um hino que a gente canta que diz assim: não ando só, pois Cristo me acompanha por toda parte, aonde quer que eu for. Meu coração se alegra em sua graça. Vocês conhecem esse hino? Pois é, irmãos. O Senhor viu aquele homem, mas aquele que viu a Natanael não viu só Natanael. Ele nos vê num lugar secreto. Amém. Nós temos um lugar secreto?
Você tem um lugar secreto? Você tem um lugar onde você separa para orar ao Senhor? Um lugar onde você se ajoelha e passa tempo com Deus? Você sabe agora que Deus te vê. E para a gente ver alguém, nós temos que estar perto. Quando nós entendermos o senso, tivermos o senso que Deus está perto, irmãos, a nossa vida vai ser outra. As nossas palavras serão outras. Anjos do mundo da luz acham-se ao pé daqueles que em humildade buscam a guia. Não é só Deus que nos vê, mas anjos vêm ao nosso encontro, estão aos nossos pés. Irmãos, eu coloquei esses textos aí para que a gente compreenda que Jesus Cristo, que o reino espiritual, ele é verdadeiro, é real. E nós não podemos duvidar disso e nem nos esquecer disso. Porque quando acontece, nós esquecemos, nós falamos aquelas palavras que a gente acabou de ler nos versos. O Senhor não nos vê, o Senhor nunca verá isso. Nós agimos como se o Senhor não nos olhasse. Colossenses 1, 26 e 27. Nós vamos ler o 26 também. Quando eu li esses textos, irmãos, eu fiquei muito feliz, muito maravilhado em saber que Deus, um ser todo-poderoso, grandioso, está próximo de mim. Alguém tão aquém, alguém tão terrível, como a Bíblia diz, tão desesperadamente perverso. O Senhor vem ao nosso encontro. Colossenses 1, 26. Olha o que diz aí na Bíblia. Colossenses 1, 26. Diz assim: o mistério que esteve oculto. Desde quando? Desde quando o mistério esteve oculto? A eternidade, irmãos. Olha o que diz, séculos dos séculos e gerações, mas aqui e agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória, deste mistério entre os gentios. E qual é esse mistério? Olha o que está escrito logo em seguida. Qual é o mistério? Cristo está em mim e em você. Cristo em vós. O mistério que esteve oculto na eternidade, irmãos. Isso aqui foi um mistério na eternidade. Mas Paulo começou a estudar e perceber que esse mistério começou a ser revelado. Quando Jesus veio à Terra, e ele começou a estudar, depois da conversão ele começou a estudar e perceber que era um mistério, que os tempos passados, os hebreus não entenderam esse mistério. Eles viviam como se não houvesse isso. Eles viviam como se Deus fosse distante, como se não fosse próximo. Então Paulo entendeu que o mistério é Cristo em vós. Cristo em mim. Cristo não está distante. Cristo não está distante de ninguém aqui, irmãos. Amém. Olha o que diz esse texto. Muitos usam esse texto para uma percepção errada do Evangelho. Diz assim: não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. Ponto.
O que diz mais o seguinte? Não há poder em separados de Cristo. Mas tendes o privilégio de ter o quê? Permanentemente em vosso coração pela fé. E Ele pode vencer o pecado em você quando você cooperar com Ele. Sabe como é que a gente coopera com Deus? É passando tempo com Ele, é pensando nele, é trabalhando aqui, mas orando, clamando a Deus. Muitos verdadeiramente dizem que nós não vamos conseguir vencer os pecados, e eles estão certos em partes. Nós não vamos conseguir mesmo, separados de Cristo. Agora, se você tem Cristo dentro de você, pela fé, permanentemente, é possível, irmãos. É possível, é real. Mas o que eu quero falar para vocês, o que eu vim trazer para vocês é o seguinte: Deus está pronto para derramar a sua chuva. Deus está pronto para nos fortalecer. Deus não está pronto para nos levantar. Ele já até disse assim: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém. Eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, sobre mim, o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre mim. Isso o Senhor tem falado para nós. Só que nós vivemos uma vida como se Deus não tivesse falado: levanta. Quando Jesus olhou e viu o sepulcro de Lázaro, o que ele diz? Lázaro, sai para fora. O que aconteceu logo em seguida? Um morto que não podia ouvir, não podia ler, levantou e veio. Deus está falando assim: levanta. Ele está falando para quem? Para mim. A palavra de Deus tem pouco ou muito poder? Uma palavra dele mantém a terra toda, irmãos. É uma palavra do Senhor que mantém a terra. Uma palavra do Senhor mantém o sol. Por que nós não cremos? O nosso problema não é nem os textos, irmãos. O nosso problema é isso bem aqui, ó. Fé. Por que nós não levantamos? Lá na frente a palavra do Senhor diz: desperta tu que dormes, levanta-te dos mortos, e Cristo te dará a luz. Nós não temos a fé para fazer isso. Um morto ouviu e teve fé. E eu? Por que não levantei com todas as palavras? Por que não saio daqui com o rosto iluminado com a glória do Senhor? Porque fui acostumado a não crer no Senhor. Eu vou trazer o último exemplo antes de terminar. Um homem nessa terra entendeu isso. E o nome dele era Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não era mais dele. Porque o que acontece com Enoque? O que aconteceu? Deus o tomou para si. Ellen White, lá na frente, ela diz: o povo de Deus, que vai dar o alto clamor, vai ser como Enoque. Amém. Vai ser transladado. Eles vão andar com Deus. Mas observe como era a vida de Enoque. Olha o comentário da profetisa do Senhor, quando fala assim: Enoque andou com Deus. Ela pergunta: Enoque viu Deus ao seu lado?
Ele viu uma presença ao seu lado? Não. Ele creu que Cristo estava ao seu lado. Ele, pela fé, viu Deus. Ele sabia que o Senhor estava lá. E ele se apegou firmemente aos princípios da verdade. Olha o que ela fala a respeito de mim e de você. Nós também devemos andar. Quando eu e você começarmos a andar com Deus, sabe o que vai acontecer? O nosso rosto vai brilhar, irmãos. Amém. Com o brilho da presença divina. Nós estamos falando sobre a presença real aqui. E quando nós nos encontrarmos, vamos falar do jogo que não deu certo, do time que perdeu, do time que ganhou? Não, irmãos. Não vamos falar do time que não ganhou, do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, do jogador que fez isso, do assalto que aconteceu em tal lugar. Nós não vamos falar de nada disso. Nós vamos falar o que? Sobre o poder de Deus. Amém. Dizendo: louvado seja Deus, o Senhor é bom e esta palavra, e a palavra do Senhor é boa. Irmãos, quando nós nos encontrarmos e começar, isso for prática, é porque nós temos Cristo pela fé à nossa frente. Amém. E continuando, para finalizar o texto, diz assim: olha o que ela diz a respeito de cada um de nós. Você e eu, nós podemos ter o quê? Você pode ter o que Enoque tinha. Amém. Enoque tinha Cristo ao seu lado. Amém. Podemos ter Cristo como nosso companheiro? O que é constante? O que é constância? O que é constante? Alguém pode me dar essa definição? Constante? Todo o tempo. Irmãos, você pode ter Cristo como seu companheiro o tempo inteiro. Amém. Enoque andou com Deus e quando foi tentado por Satanás, com quem ele falava? Quando a mulher dele falava alguma coisa e tentava ele para ele se ficar irritado, irado. Com quem ele falava, irmãos? Será que ele levantava a voz com a esposa? Quem faz isso, diz para Deus assim: o Senhor me abandonou, o Senhor não me vê. Enoque não se estressava. Ele ia até Jesus e conversava com Jesus. E conversava sobre isso com Jesus. Ele não tinha, irmãos, esse tesouro aqui, ó, que nós temos. O poder de Deus está na palavra. Ele não tinha. Ele acreditava que Cristo estava ao seu lado. Confiava. Mas ele tinha conhecimento do seu companheiro celestial. Ele fez de Deus o seu conselheiro. Se isso for verdade na nossa vida, sabe o que vai acontecer com os psicólogos? Que o povo de Deus paga, não vai mais ter. Porque é um conselheiro que sabe muito mais, que é muito mais experiente, que é infinito em dar conselhos bons. Nós estamos correndo para os psicólogos. Sabe por quê? Porque dizemos: o Senhor não me vê. Irmãos, ele fez Deus seu companheiro constante. E ele estava intimamente ligado a Jesus. Amém. Quando você fizer isso, o seu rosto vai brilhar. Amém. Você não vai precisar bater na casa de ninguém para dar estudo bíblico. As pessoas vão ver você. Elas vão vir até você. Elas vão olhar para você. E elas vão dizer: eu quero ter esse Deus que você tem. Porque a sua palavra não vai ser mais sobre nada desse mundo. Vai ser só sobre Deus. Amém.
Isso que o Senhor quer fazer conosco, irmãos. E se nós permanecermos vivendo assim, sabe o que vai acontecer? O mundo inteiro vai ser iluminado com a presença de Cristo. É isso que Deus quer fazer conosco. Se nós acreditarmos, só isso, só isso. Só falta para o povo de Deus acreditar. Quando Natanael ouviu Jesus falando assim: eu te vi enquanto você estava debaixo da figueira. Sabe, irmãos, Natanael podia não acreditar. Ele podia dizer assim: não, alguém me viu lá e contou para ele. Podia. Mas quando ele ouviu essas palavras, ele acreditou. Porque a oração dele era para Deus mostrar se aquele homem era o Filho de Deus. E ali ele teve a resposta. Irmãos, nós precisamos crer. Crer que Jesus está ao nosso lado. Se nós fizermos isso, a nossa reverência não vai ser só aqui. Não vai ser só aqui que eu vou vestir uma roupa melhor. Vai ser principalmente lá fora. Que é lá fora que eu passo mais tempo. É lá fora que a minha vida, a maior parte da minha vida acontece. Nós precisamos crer. Só pela fé nós podemos ter o que Enoque tinha. Só pela fé. Vamos nos colocar de joelhos e pedir ao Senhor. Oremos. Santo Deus, na sua presença, Senhor, estamos, porque o Senhor falou e a sua palavra é verdadeira. Estamos aqui realmente na sua presença. Cremos nisso, Senhor. Pai, nós precisamos, como um povo, não viver só na sua presença aqui. Nós precisamos viver na sua presença ali, lá onde a gente for, lá na nossa cama, lá na hora da refeição, em todos os momentos. Por favor, Senhor Deus, constantemente esquecemos do Senhor. Constantemente olhamos para as dificuldades e lutas dessa terra. Constantemente perdemos o senso da sua presença. E por isso somos irreverentes. Por isso as nossas palavras, os nossos pensamentos não são os seus pensamentos. Por isso, damos um mau testemunho quando estamos em contato com as pessoas que não conhecem o Senhor. Isso é tão verdade, Pai. A sua palavra diz que o Evangelho eterno será pregado em testemunho a todas as nações. E o fim, depois disso, virá. O fim ainda não veio. Quantos anos temos aqui? Quantos anos estamos vindo para essa igreja? Com mau testemunho. Os nossos vizinhos, nós guardamos rancor. Não vamos uns aos outros nos perdoando, pedindo perdão. Não vamos confessar os nossos erros a quem nós erramos. Pelo contrário, guardamos mágoas. Como, Pai, o Evangelho será pregado em testemunho? Por favor, Senhor Deus, desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Pai. A sua mensageira teve uma visão onde ela gritava: desperta, 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 Pai. Desperta o teu povo, Senhor Deus. Amém.
para que eles tenham o senso da sua presença e para que eles vivam na sua presença, meu Pai. A sua palavra diz: reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O Senhor falou isso. Se nós reconhecermos constantemente o Senhor em cada passo da nossa vida, se nós falarmos com o Senhor constantemente, como Enoque fez, o Senhor vai endireitar os nossos caminhos. O Senhor prometeu isso. Só que está dependendo de nós, meu Pai. Por favor, nos ajude a ver. Desperta, meu Senhor. O Senhor está pronto, o céu está aberto, querendo derramar a chuva serôdia. O Senhor falou na sua palavra que o Pai tem mais desejo, anseia mais em dar o Espírito Santo do que um pai terreno dar um bom presente ao filho. Ó Pai, precisamos despertar. Desperta, meu Senhor Deus, dessa mornidão, dessa vida. Desperta, meu Senhor, para o reino espiritual, para que nós recebamos pela fé e abramos a porta do nosso coração para que o Senhor sente no trono, porque o reino do Senhor está em nós. Lemos aqui, Pai. É o que eu te peço, Senhor Deus, que saiamos daqui com esse entendimento de que o Senhor está pronto. Só depende de cada um de nós. Nos dá a reverência verdadeira, porque quando isso acontecer, verdadeiramente seremos reverentes na tua casa. Seremos reverentes na nossa casa, seremos reverentes no nosso trabalho, na escola, em qualquer lugar. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém.